Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, o nosso Abba Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso amado Deus, Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou na cruz por amor das nossas vidas, que abriu os céus para nós, amados. E da pessoa amada do nosso Deus, o Espírito Santo, enviado de Deus, para estar conosco, promessa que ele fez lá no passado aos discípulos, que quando Jesus fala para os discípulos que era necessário que ele morresse, né, para que se cumprisse toda a Escritura e se cumprisse a vontade do Pai. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para que os discípulos naquela época, e você e eu hoje na época que estamos vivendo, e futuramente para aqueles que vão viver em Cristo Jesus, não estivessem e não estarmos sozinhos. Então, você tem a graça de Deus habitando dentro de você, meu irmão. Nós temos a pessoa amada do Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, nos guiando, nos dirigindo, nos ajudando a caminhar e obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. Amém? Eu quero nesta manhã estar compartilhando com vocês 2 Coríntios, o capítulo 2, onde nós vamos ver Paulo escrevendo sobre o perdão e o efeito que o evangelho, né, está tendo sobre aqueles a quem ele testemunha. Aqui testemunhando para a igreja de Corinto e hoje testemunhando para você e para mim, quando nós estudamos a palavra de Deus. E fala aqui no texto que foi com lágrimas que Paulo se refere às suas cartas anteriores, aos crentes em Corinto, e especialmente a carta de 1 Coríntios, né? Que o propósito desta carta, ao escrever, ele esperava que a igreja resolvesse entre eles lá alguns assuntos, né? Antes dele visitá-los, da sua visita. Então, ele fala da sua dor nessa carta. Ele escreveu com grande tristeza, com angústia. E ele está falando ali a pessoas sobre a igreja havia excluído anteriormente um crente, né? Isso lá em 1 Coríntios. Eles haviam excluído um crente que era imoral, impertinente, né? Que não estava de conformidade com a vontade de Deus, criando situações bem desagradáveis à igreja. E ele dá instrução à igreja de Corinto, falando que o homem se arrependeu, né? Então, o homem ele se arrependeu da vida totalmente errada que ele estava vivendo e criando casos dentro da igreja. Então, Paulo, ele ordena que a igreja restaure esse homem. Olha só, irmãos, que a igreja restaure este homem para que Satanás não se aproveite da falta de perdão deles para essa vida. Era uma preocupação de Paulo. Então, ele fala sobre as suas preocupações e ele experimenta uma inquietação inicial quando ele viaja e não encontra um discípulo dele, Tito, né, chamado Tito, lá em Troade. Então, Paulo, muito confiante em Deus, né, fala aqui para nós que qualquer que fosse o seu destino, ele tinha a segurança da vitória final. E ele fala sobre a fragrância da mensagem do Evangelho, nesse texto do capítulo 2. Ele fala que o Evangelho para os salvos tem cheiro de vida, mas para aqueles que estão perdidos, ele tem cheiro de morte. E ele fala da fidelidade, né, do mensageiro do Evangelho, porque ele era o mensageiro do Evangelho fiel. Então, Paulo ele faz uma observação aqui no versículo 17 do capítulo 2. Eu quero ler esse versículo, irmãos. Capítulo 2, o versículo 17, Paulo fala assim para nós, quero ler aqui para vocês. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados
por Deus, né? Ele fala que ele não prega o evangelho visando lucro, mas poder de Deus. Então, aqui nós vamos ver, eu quero fazer uma explanação no capítulo 2 de Coríntios, o versículo 10 e 11, eu quero ler também, que é muito importante esses versículos. Ele fala assim: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, né? E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, aqui, Paulo nos ensina, amados, que nós devemos perdoar para impedir que Satanás leve vantagem sobre nós. Irmãos, o perdão faz bem para quem perdoa. Quando nós perdoamos os outros, não apenas nós estamos fazendo um favor àquela pessoa, mas a nós mesmos, fazendo um favor ainda muito maior. E o motivo pelo qual você e eu prestamos um bem tão grande a nós mesmos, quando perdoamos, é porque a falta de perdão nos enche, irmão, sabe do quê? De ressentimento, produz em nós uma raiz de amargura que vai envenenando o nosso viver diário, até o nosso organismo ressente. E a amargura tem muito a ver com prisão, com cativeiro, sabe? O perdão nos liberta dessa prisão, desse cativeiro. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos àquela situação. Não sei se você já vivenciou isso. Você lembra toda hora, você vai comer, você lembra, você vai tomar banho, você lembra, você está andando, você lembra daquela pessoa, daquela situação. Então, Deus, Ele quer sempre, irmãos. No versículo 14 do capítulo 2, que eu vou ler também para vocês, para que não fique só nas minhas palavras. O apóstolo Paulo fala aqui assim, olha, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus sempre vai nos encher, sabe, de força, de energia, para que você e eu possamos fazer o que Ele nos orienta a fazer. E é somente quando nós vamos além, sabe, além da sua, da minha, da nossa vontade, sabe, é que nós vamos ver a mão de Deus. E nós não vamos correr o risco, sabe, de nos perdermos, mas vemos que Deus sempre vai nos conduzir, amados, vitoriosamente. A vontade dele não é que eu, que você, que nós vivamos uma vida de derrota, não, de fraqueza, não. Ele nos dá força, ele nos dá energia para que você faça tudo segundo aquilo que Deus te orienta a fazer. E somente quando vamos além das nossas vontades, sabe? Porque muitas vezes a nossa alma quer seguir os nossos próprios desejos, né? Ou o desejo de outros. Quando nós fazemos isso, é que nós corremos o risco de ficarmos, sabe como? Fracos, esgotados, sem forças. Mas aqui, nesse texto da palavra de Deus, no capítulo 2, Paulo nos ensina que Deus, amados, sempre vai nos conduzir vitoriosamente. E a vontade dele para você e para mim é que eu e você vivamos uma vida de vitória, não de fracasso, não de derrota, não de fraqueza. Ele quer que você e eu, como está lá em Romanos, sejamos mais que vencedores. E a sua vontade para nós é força e não fraqueza, é vitória e não derrota. Creia assim. Amém? Se você tem algo para perdoar alguém e você não tem mais condições de perdoar, talvez essa pessoa já partiu para a glória. Você não vai pedir perdão para ela como? Mas você pode confessar a Deus o seu pecado, que você não perdoou, que essa pessoa partiu e que você está liberando no mundo espiritual perdão. Fala com Jesus. Fala. Porque o ensinamento aqui dessa carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 10 e 11, ela nos ensina
que nós devemos perdoar. Sabe por quê? Para impedir que Satanás leve vantagem sobre nós. Quando nós perdoamos os outros, nós não estamos fazendo apenas um favor a essa pessoa, mas muito mais estamos fazendo um favor maior para você e para mim mesma. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Leia esse capítulo 2, bem curtinho, irmão. Sabe quantos versículos tem? 17 versículos. Muito bom. Bom ensinamento para você e para mim, para nós colocarmos em prática. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a obedecer, a trazer a nossa lembrança aquilo que nós estudamos. Em nome de Jesus, eu quero te dar um conselho, que quando eu e você paramos de ler, estudar, de parar de ler, de ter comunhão com Deus, até aquilo que nós já aprendemos anteriormente, nós esquecemos. Nós precisamos, amados, como diz Lamentações 3, trazer à lembrança tudo aquilo que nos dá esperança. Sabe quem é a sua e a minha esperança? É Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a esperança da glória em nós. Amém? Deus te abençoe. Tenha hoje uma quarta-feira muito abençoada por Deus. Muito abençoada mesmo por Deus. Amém? Que a palavra de Deus, que tem esse poder de nos salvar de uma vida de pecado, seja recebida em seu coração com fé. E fique, sabe como, implantada, enraizada em você e em mim, em nome de Jesus. Amém? A paz de Deus seja no seu coração. Deus abençoe.